Nesse sábado, o Grêmio acabou empatando em 0-0 contra o Atlético Paranaense, um jogo em que o Grêmio, por boa parte do jogo, teve um jogador a mais, mas não conseguiu se valer deste homem a mais e acaba não sendo produtivo ofensivamente e fecha neste empate em 0-0. Nesse vídeo daqui eu vou fazer uma análise mais detalhada desse jogo para a gente chegar a conclusões do que deu certo, do que deu errado e ver pontos em que o Grêmio está melhorando ou ainda precisa melhorar. Caso você queira ver uma análise mais direta, de 2 minutos, 3 minutos, já foi postado aí no canal, basta conferir, tá bom? Aqui vai ser uma análise mais, como é que eu posso falar, mais aprofundada, tá bom? Quiser algo mais direto, só ir naquele vídeo, beleza? Já falando do jogo, vale destacar a formação do Grêmio, tá? Porque eu gostei bastante, o Grêmio espelhou o modelo de jogo do Atlético Paranaense, ou seja, utilizou 3 defensores. E aí eu já fico com uma pulga atrás da orelha, que é de que se o Grêmio vai manter essa utilização de 3 defensores, ou se foi algo específico, algo pontual para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Sendo bem sincero, por mim o Grêmio mantém esse sistema de 3 defensores, eu senti que defensivamente o time foi melhor, tanto é que mesmo com o Atlético tendo um jogador expulso, o Grêmio manteve a linha de 3 zagueiros. Muita gente questionou isso, muita gente reclamou isso, que eu já estava vendo aí da torcida do Grêmio. Mas eu vou ser sincero, eu acho que o Vitor Severino, que foi o auxiliar do Grêmio, né? O Luiz Castro estava suspenso depois da expulsão contra o Curitiba na reta final do jogo, né? Por sinal, a gente pegou logo em sequência Curitiba e Atlético Paranaense, justo os dois rivais, né? Enfim. Não tem jogo fácil, cara. O Grêmio jogou em casa contra um dos melhores visitantes da competição contra o Curitiba, como é o Curitiba. Aí agora nesse jogo seguinte, enfrentou o melhor mandante da competição, como é o Atlético Paranaense. Sim, então não dá para desvalorizar esse resultado. A gente enfrentou o melhor mandante da competição. Isso é estatístico. Aqui, ó. Vou provar isso daqui, cara. Quando a gente olha só para jogos como mandante, o Atlético Paranaense é o líder. Em 8 jogos, tem 19 pontos. São 6 vitórias, um empate e uma derrota. Esse primeiro empate foi justo esse jogo, cara. Então, assim, a gente gostaria de ter um resultado melhor pelo fato do Atlético ter um jogador expulso na metade do primeiro tempo. Mas, quando a gente vai para o contexto de o Grêmio não tinha o Luiz Castro, o Grêmio não tinha o Carlos Vinícius, o Grêmio não tinha o Arthur, o Grêmio não tinha o Amoso, o Grêmio não tinha o Vieri, e mesmo assim empatou fora de casa contra o melhor mandante, cara. Então a gente precisa se pôr no nosso lugar. Hoje o Grêmio não é uma potência do futebol brasileiro. Hoje o Grêmio não está no top 3, top 5 melhores times do Brasil. Então, empatar contra o melhor mandante da competição fora de casa tem que ser um ponto comemorado. Por mais que, pela forma como foi o jogo, de ter um jogador a mais, a gente esperava algo a mais, esperava a vitória. Não veio, mas mesmo assim, tá longe de criar crise, tá longe de falar que foi um resultado desastroso. Tanto é que o Atlético não produziu quase nada, cara. E o Atlético é um baita mandante, como eu citei. Então, eu confesso que eu esperava algo a mais, principalmente no segundo tempo, o Grêmio tendo um jogador a mais, tendo mais espaço. Mas a gente enfrentou um baita time, essa que é a real, é preciso ter essa noção. Enfim, e dessa utilização de 3 defensores eu gostei, por mim o Grêmio continua utilizando ela, só que aí, o que eu faria? Ao invés de utilizar Gustavo Martins, Balbuena e Wagner Leonardo, como foi o dessa partida, não tinha o Vieri, né? Então já no próximo jogo eu utilizaria a defesa titular, na minha visão, que seria Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Vieri. E aí eu utilizaria o Martins pela direita, o Wagner Leonardo como zagueiro da sobra pelo meio, e o Vieri como esse zagueiro pela esquerda. Fazendo isso, você dá mais liberdade ainda para os alas, que é o Pedro Gabriel e o Pavão, e os dois atacam muito bem, tem essa característica os dois de serem bem ofensivos. Eu acho que quem tende a talvez perder um pouquinho de espaço com isso é o enamorado, ou pelo menos adaptar um pouquinho o molde de jogo dele, se o Grêmio manter essa utilização de 3 zagueiros. Porque o enamorado é aquele ponto que joga quase em cima da linha, bem aberto para ir para o mano a mano. No primeiro tempo, com um Grêmio muito defensivo, o enamorado teve esse espaço porque o Pavão estava numa linha mais baixa, né? Mas aí quando a gente vai ver para a segunda etapa, por exemplo, sai o enamorado entre o TT, porque o TT vem mais pro meio do campo, o TT é um cara mais de criação, e aí o Pavão tem todo o corredor para ele. Então, de fato, daqui a pouco em jogos que o Grêmio jogar com 3 zagueiros e quiser ser mais ofensivo, o enamorado vai ficar meio sem função, porque o Pavão já naturalmente cobriria todo esse corredor tendo 3 zagueiros. Então, vamos ver como é que vai ser os próximos jogos. Mas eu gostei e eu acho que o Grêmio tem que utilizar 3 zagueiros, tá bom? Quando muda, reclamam. Quando não muda, reclamam. A real é que a torcida do Grêmio é muito chata. A maioria das torcidas do Brasil são muito chatas, mas
a do Grêmio em específico, e aí não é uma crítica a você, é uma crítica geral, né? Nós, torcedores do Grêmio, eu não vou me incluir porque eu sei que eu sou a exceção nesse sentido, eu sou uma pessoa mais racional. Mas a torcida do Grêmio normalmente é bem chata mesmo, não tem muito o que fazer. Enfim, vamos passar jogador por jogador, cara. No gol foi o Everton, muito bem. Nos momentos iniciais do jogo, o Atlético teve uma chegadinha ou outra, nada muito perigoso, mas defesas pontuais. Conseguiu ser importante. A linha de zaga com o Balbuena, o Martins e o Wagner, Leonardo. Eu achei interessante porque, assim, eu imaginava que ia ser o Wagner e Leonardo pela esquerda, o Balbuena por ser o zagueiro mais devagar, como esse zagueiro da sobra no meio, e o Gustavo Martins como o zagueiro pela direita. Mas na prática, foi o Wagner na esquerda, o Gustavo Martins no meio e o Balbuena pela direita. Eu acho que essa utilização foi muito pensando no seguinte: daqui a pouco, se sobra o Balbuena num mano a mano, por exemplo, e ele foi esse último homem, ele vai perdendo a velocidade, fazendo a falta, vai ser expulso. Então eu acho que essa ideia foi muito de ter um zagueiro da sobra mais rápido, né? Até porque o centroavante do Atlético Paranaense é o melhor centroavante da competição, que é o Viveiros. Não é exagero dizer isso, ele é o artilheiro do campeonato. E assim, esse time do Atlético Paranaense pagou caro nele. Tirou o Viveiros no ano passado, que estava sendo um dos grandes destaques da Libertadores pelo Atlético Nacional, justamente no grupo do Inter, para jogar a Série B. Já foi bem na Série B e nesse ano tá jogando melhor ainda na Série A. O Viveiros é uma barbaridade, o cara é um tanque, ele é muito forte, cara. Então o Grêmio precisava ter essa proteção e de fato a utilização de 3 zagueiros foi importante. O que eu fiquei o que me deixou curioso, né, e que eu achei interessante foi o Balbuena pela direita ao invés do Martins. Mas de fato faz sentido pelo fato desse zagueiro da sobra ser o mais rápido, como era o Martins. Pelas alas, o Pedro Gabriel na esquerda e o Pavão na direita. Eu achei que o Pedro Gabriel, assim, é um cara que sempre aparece pro jogo, não se esconde, tem personalidade. Mas em alguns momentos desligado, na reta final do jogo, teve um lateral errado, um cruzamento tenebroso dele. Enfim, o Pedro Gabriel tecnicamente não foi tão bem, mas sempre aparece para o jogo, isso é algo a se enaltecer. E do lado direito, o Pavão a mesma coisa, alguns cruzamentos errados, mas as melhores chances do Grêmio, em grande parte do jogo, surgiram dele. Eu diria que o Grêmio teve 2 grandes chances no jogo, já na segunda etapa, que é uma grande jogada do Pavão pela meia direita, que ele cruza na cabeça do André. Daqui a pouco eu vou falar do André, mas é mais do mesmo, né? Sempre que o André joga, eu falo que ele não tem nível para ser jogador do Grêmio. E eu não tô errado, cara. O que eu posso fazer? Eu vou ter que sempre falar a mesma coisa. Cada jogo que ele joga, ele prova isso. Enfim. E outra que o William finaliza, e aí é muito mérito do Teran, que ficou no meio da jogada e tirou de cabeça, né? Mas o Grêmio teve 2 grandes chances. Uma que parou num chute do William, que poderia ter sido melhor, e outra que parou na incapacidade técnica do André. Mas enfim, o Pavão que é muito questionado pela torcida, e assim, o Pavão tem muitos erros técnicos? Tem, tá? Ele não é um jogador perfeito. Só que ele é um cara que a gente precisa valorizar bastante. Eu acho que deveria, pelo menos. Eu gosto bastante do Pavão. É um cara que corre bastante, que se esforça, que tem o drible, que tem a finalização, que chuta com a esquerda, que chuta com a direita, que não se esconde, que aparece. E tem gente que pede o Marcos Rocha no time, mas sinceramente, que nem eu falei, eu vejo um Grêmio funcionando com 3 zagueiros. Tendo 3 zagueiros, se o Marcos Rocha for jogar, ele vai jogar no lugar do Balbuena, como um zagueiro pela direita, não como lateral direito. Porque o Marcos Rocha não tem mais o vigor físico que precisa para um lateral hoje em dia. Se o Marcos Rocha jogar numa linha de 4 defensores, ele vai ser um lateral que não vai passar do meio de campo, cara. Então, o Grêmio vai perder muito ofensivamente. E o Pavão tem essa vitalidade, cara. Então, assim, é uma questão que já é humana. O Marcos Rocha não tem mais preparo físico para fazer o que um lateral direito precisa. Ainda mais no modelo de jogo do Grêmio. Na época do Mano Menezes, quando era um lateral mais fixo, que não subia tanto, beleza, o Marcos Rocha se encaixava. Hoje em dia, no modelo de jogo do Grêmio, o Marcos Rocha simplesmente não faz sentido. É um cara que é importante pela liderança. Mas no molde de jogo do Grêmio, se ele for jogar, vai ser nesses momentos que o Grêmio jogar com 3 zagueiros e ele ser o zagueiro pela direita. Só, como lateral, não dá. É isso, cara. Então, você gostando ou não, pelo menos essa é a forma que eu enxergo, pro Marcos Rocha jogar é um zagueiro pela direita. Como lateral, como ala, não dá. Simplesmente não dá. Então, eu acho que quem reclama do Pavão simplesmente tá reclamando do cara errado. Tem outros pontos ao Grêmio melhorar, o molde de jogo melhorar, o time melhorar no geral, mas o Pavão tá longe de ser o problema. Tanto é que na nota aqui no aplicativo que eu uso,
Ele foi o quarto melhor jogador do Grêmio dentre os titulares. Na partida, no geral. O Pavão foi bem, cara. Ele ofensivamente produziu, defensivamente não sofreu muito. O Mendonça é um grande destaque do Atlético Paranaense na competição. E ele cai por esse lado. E o Pavão sofreu muito pouco. Depois, quando entrou o Léo Derek, também sofreu pouco. Então, eu gostei do jogo do Pavão. Muita gente critica ele simplesmente porque tá na moda. Desde que ele chegou, desde que ele passou por momentos ruins. Crucificar o Pavão. A real é que é muito fácil criticar quem tenta, né? Eu não gosto de criticar quem tenta. É melhor eu criticar o cara, o que eu penso. Eu prefiro criticar o cara que se esconde, que não aparece, do que o cara que tenta, erra uma, erra duas, erra três, mas acerta a quarta tentativa. Do que o cara que não tentou nenhuma. Então eu prefiro no meu time um cara como o Pavão do que daqui a pouco um jogador que possa vir a se esconder. Enfim. No meio de campo, Léo Pérez e Nardoni. Até agora os dois são uma tremenda decepção. Não é porque os caras falam espanhol, não é porque os caras vieram do futebol argentino que são bons. O Nardoni ainda saiu com um problema físico, mas é um cara que não é nada demais. E o Léo Pérez eu achei um primeiro tempo muito ruim. E a reta final de jogo dele eu achei melhor, que ele conseguiu fazer o básico. Ele é o cara que vai fazer o básico bem feito. Só que assim, se fosse para pagar tão caro e um cara que faz o básico bem feito, era melhor puxar alguém da base. Utilizar já o Dodge. Então, o Léo Pérez é um jogador muito comum, cara. O Nardoni é muito. O Noriega é muito mais completo que ele, cara. Só que eu não entendo por que o Noriega virou reserva, cara. Deve ter alguma coisa vinculada com negociação, cara. Porque tecnicamente não faz sentido o Noriega virar reserva. Ele rende muito mais do que o Léo Pérez. E em relação ao Nardoni, um cara que simplesmente é estrangeiro, mas não joga nada demais. Do meio pra frente, o Gabriel Mack jogou sua primeira etapa, não produziu muito, foi meio discreto. E o enamorado é esse cara do mano a mano. Ele se envolveu nessa polêmica da expulsão justamente do Esquivel, que foi o que fez o Grêmio ter um jogador a mais quase que o jogo inteiro. E é uma jogada que é besta, é uma jogada desnecessária, porque é uma jogada que ele marca pressão lá na frente. Ele faz uma faltinha ali no Esquivel, beleza, falta de jogo. E aí depois ele agarra, puxa a camisa do Esquivel e aí o Esquivel deixa o braço nele. Eu acho uma jogada desnecessária, uma jogada besta. Se o Grêmio estivesse jogando bola bem, eu falaria que ele não precisava fazer isso. Só que assim, graças ao enamorado, graças a essa confusãozinha dele, o Esquivel foi expulso. Então é muito mérito do enamorado. Eu acho que isso vai além do futebol, é malandragem. Mas isso beneficiou o Grêmio. Então tem que se aplaudir o enamorado por esse lance. Ao longo da transmissão falaram que era pro enamorado ser expulso também. Eu não sei até que ponto vai ter uma dose de clubismo da minha parte, mas eu sendo bem sincero, falando o que eu realmente acho, eu acho que era para neste lance o enamorado receber um cartão amarelo e o Esquivel um cartão vermelho. Acaba que o juiz deu só vermelho pro Esquivel e nada pro enamorado. Mas eu acho exagero pedir um vermelho pro enamorado nesse lance. Tanto é que no intervalo, o Filipinho, meio-campista do Atlético Paranaense, falou desse lance, falou que tinha que expulsar os dois, e quando ele falou do lance do namorado, ele falou, chutou o nosso jogador que estava caído. E quem chutou o jogador caído não foi nem o namorado, foi o Bright White na origem da jogada. Os caras do Atlético Paranaense não sabiam nem o que reclamar para pedir o vermelho. Justamente isso, queriam só a compensação, que era um vermelho para cada lado. Mas o enamorado não fez nada ao ponto de um vermelho. Ao longo da transmissão, falaram que teve uma cotovelada dele na nuca do Esquivel. Quando você olha em câmera lenta e devagarzinho, você consegue de fato ver o cotovelo no pescoço aqui, na parte de trás do Esquivel. Só que assim, ao longo do jogo mesmo, no lance mesmo, o Esquivel nem reclama. O Esquivel nem sente isso, cara. Então assim, é um lance muito fraco. Esse cotovelo do enamorado não tem impacto para ser uma agressão. E tanto é que o Esquivel nem sente isso, ninguém nem reclama disso. Eu acho que o que é para amarelo é o tanto que o namorado se pendurou no Esquivel. Isso não é agressão, isso é, sei lá o que o namorado fez. Ele se pendurou no Esquivel. E isso era para amarelo na minha visão. O juiz não deu nada, né? Então, para mim era amarelo para namorado, vermelho para o Esquivel. E aí tava justo. Acaba que o Esquivel recebeu o vermelho, o enamorado ficou só no amarelo. Não recebeu nada, aliás, o enamorado, né? E eu acho que deveria receber o amarelo. Enfim, o enamorado foi malandro, foi inteligente e o Grêmio foi beneficiado nesse lance. Beneficiado que eu falo não é nem de erro de arbitragem, mas beneficiado de a partir daí ter um jogador a mais. E o enamorado nesses manos a manos é um jogador muito habilidoso.
Ele até sai no intervalo, eu acho que a saída dele, se for justificada pelo fato de ter um medo dele ser expulso, eu acho válida, mas ele vinha sendo um diferencial dentro do jogo, né? Ele tava jogando bem. E mais à frente o Bright White parece sem ritmo de jogo ainda. Vindo do banco, André, e o André não dá, o André não tem nível para ser jogador do Grêmio. Ele pode ser humilde, ele pode ser trabalhador, mas desculpa, o jogador de futebol tem que ser bom. Ou, se ele não for bom, ele tem que ser muito esforçado ao ponto de compensar esses fatos. Só que o André, ele não sabe correr, ele não sabe chutar, ele tem um passe mediano, ele tem um cabeceio mediano. É um centroavante extremamente mediano. E jogador mediano não serve para o Grêmio. O jogador mediano vai jogar em time que luta contra rebaixamento, vai jogar na Série B. O Grêmio é um time gigante. Então ter um jogador como o André no plantel é difícil, cara. Então daqui a pouco a gente tá reclamando aqui desse resultado, mas se tivesse um centroavante bom no lugar do André, com todo respeito, mas um centroavante no nível de um time do tamanho do Grêmio, onde o Pavão tinha cruzado aquela bola, tinha cabeceado no gol, o Grêmio tinha vencido o jogo. E a gente não tava reclamando do resultado. Então esbarra na limitação técnica dos jogadores. E aí, o que eu posso fazer? A gente vai criticar um monte de coisa, fazer análise de um monte de coisa, mas se o André tivesse a qualidade suficiente para ser jogador do Grêmio, ele faria o gol e o Grêmio teria vencido. Acabou. Ele não tinha essa capacidade. Então, assim, o André, na minha visão, não deveria fazer parte do plantel do Grêmio. E não é nada contra o jogador. Eu sei que eu, se fosse o André, por exemplo, eu ficaria chateado de ouvir alguém falar isso. Que é o que eu tô falando exatamente agora. Mas eu tenho que ser realista no que eu penso, cara. E sendo bem sincero, o André não tem nível para jogar no Grêmio. E eu sei que ele deve valorizar muito essa oportunidade. O cara era do jogo no interior do futebol paulista, se destacou no Hercílio Luz, um time de patamar pequeno em Santa Catarina. Então, é com certeza uma grande oportunidade para ele jogar no Grêmio. Só que eu tenho que ser realista, ele não tem nível para ser jogador do Grêmio. Pensando pelo Grêmio, não faz sentido manter o André no plantel. É melhor você jogar com um falso 9, é melhor você jogar sem centroavante do que você jogar com o André, porque ele não tem qualidade suficiente para ser jogador do Grêmio. Essa é a realidade. E você ter algum jogador desse no plantel, em algum momento você vai utilizar ele. E quando você utiliza ele, é que você percebe que ele não pode estar lá. E é o que acontece. Então, enquanto o Grêmio tem Carlos Vinícius e Bright White, o Bright White entra no segundo tempo e mantém um nível alto. Agora, quando não tem o Carlos Vinícius, o Bright White começa, entra o André, e aí você vê a clara discrepância de qualidade. Então, o André não pode ser jogador do Grêmio. E o Riquelme, que entrou, até conseguiu desempenhar bem, teve uma jogada ou outra interessante, entrou no lugar do Mac. Muita gente não entendeu essa modificação, mas eu acho que, sinceramente, é muito num contexto de ter uma preservação física, cara. O Riquelme tem características muito parecidas com o Mac. De fato, ter que rodar o elenco. O Grêmio vai jogar, eu tava vendo, já é na terça-feira, contra o Riestra na Argentina. É outro jogo como visitante, um jogo muito difícil. Eu acho que o Mac deve vir a ser titular de novo. Então essa rodagem de elenco é importante. Não dá pra gente esperar os mesmos jogadores e o 100% do time todos os jogos. Ter que ir rodando o elenco de pouquinho em pouquinho, seja 2, 3 jogadores trocando. Mas é importante, são muitos jogos. Então essa parte do Mac eu entendo perfeitamente ele ter saído no intervalo. E a entrada do Riquelme eu achei uma boa. Acaba que o Nardoni se machuca logo no início da segunda etapa e entra o William no lugar dele. A partir daí o Grêmio tem só o Léo Pérez de volante e aí dois caras de criação, tanto o Riquelme quanto o William. E aí que eu acho que é onde o Grêmio mais conseguiu criar, tendo o Riquelme e o William próximos. E claramente foi uma orientação porque eles estavam muitas vezes um do lado do outro. O William clareando muitas jogadas, daqui a pouco eu chego no jogo dele. Mas sobre o Riquelme eu achei que ele jogou bem, fez uma falta que era necessária para tomar o primeiro cartão amarelo. O segundo cartão amarelo eu não vou nem crucificar ele. Eu poderia falar que ele foi juvenil ou algo do tipo. Mas a real é que o juiz estava... Esse juiz aí, cara, não dá. O juiz estava sem paciência, resumindo é isso. E o Riquelme foi punido por isso. Uma jogada onde o jogador do Atlético Paranaense que está segurando o Riquelme tira o braço do jogador e recebe amarelo por isso. Não tem cabimento o Riquelme receber cartão amarelo por isso. Ainda mais se é um cartão amarelo que resulta em um vermelho. Um juiz desse tinha que ser punido pela irresponsabilidade dele. Não tem como você dar um cartão amarelo nisso. Ah, mas eu tô aplicando a regra.
Tem alguma regra que diz, tipo, tirou o braço do jogador, recebe cartão amarelo? Não faz sentido, cara. Ele tava sem paciência, puniu de uma forma direta o cartão amarelo e o Riquelme foi expulso. A minha sincera percepção é que foi uma lei da compensação. Ele ficou com peso na consciência por ter só expulsado o Esquivel naquele lance, onde ele acertou. O erro dele foi não ter dado amarelo pro enamorado. E aí agora, na reta final do jogo, ele vai lá e expulsa o Riquelme sem mais nem menos também. A real é que esse juiz não tem critério algum. É o Sávio Pereira Sampaio, né? Eu não gosto de pegar muito no pé da arbitragem, porque eu entendo que todo mundo é ser humano. Árbitro erra, jogador erra, técnico erra, eu erro, você erra. Errar faz parte da vida, todo mundo erra. Só que existem erros e erros, né, cara? E esse tipo de erro não dá, né, cara? Então, uma expulsão nada a ver, eu não consigo nem criticar o Riquelme. Vai muito na conta da impaciência do juiz. O juiz quis expulsar o Riquelme. Resumidamente é isso. Nada a ver essa expulsão e a partir dali o jogo fica num contexto de 10 contra 10. Já nos minutos finais, então não modificou lá grandes coisas. A entrada do William no lugar do Nardoni melhorou o Grêmio. Achei que o William entrou muito bem. Conseguiu rodar bem a bola. Achei que o William agregou bastante pro Grêmio dentro do jogo. E entrou o TT, o criticado TT, mas que eu achei que foi uma boa mexida. Até porque, que nem eu falei, quando você tira o enamorado e coloca o TT vem mais para uma faixa central e deixa todo o corredor para o Pavon. Então o enamorado é um cara que vai pegar a bola e vai querer o mano a mano. Ele vai sozinho, até porque ele é destro e joga pela direita, ele vai ter essa profundidade. O TT é canhoto, ele vai cortar para o meio. Quando ele corta para o meio, tem esse espaço para o Pavon atacar. Então o Pavon é potencializado ofensivamente quando se tira o enamorado e se coloca o TT. Esse é um fato. Pelo TT ser canhoto e vir mais pelo meio. Então, eu achei que foi uma mexida boa, por mais que o namorado estivesse bem no jogo, pelo fato do Grêmio já ter 3 zagueiros e ter 2 alas que atacam bastante, como é o Pedro Gabriel e o Pavon, e no segundo tempo o Grêmio ter mais a bola e se lançar mais, não tinha tanta necessidade dos alas ficarem tão presos defensivamente. Você pode tirar um ponta mais aberto, colocar um cara que vem mais pelo meio como é o TT e deixar todo o corredor pro Pavon. Achei uma mexida boa, tanto é que o Pavon jogou muito bem no segundo tempo, foi o cara mais perigoso do Grêmio, junto com o William, na segunda etapa. Então achei uma mexida boa, achei que o TT entrou bem, teve um bom chute dele que passou muito perto. Então assim, não foi um jogo brilhante do TT, mas ele entrou bem. Isso é bom para ele ganhando de pouquinho em pouquinho confiança. Do lado do Grêmio é isso, quem entrou em campo, né, cara? E do lado do Atlético Paranaense, deixa eu ver o que dá para eu destacar aqui. O Teran foi muito bem, um zagueiro muito forte fisicamente. Arthur Dias é um zagueiro muito bom tecnicamente. O Esquivel foi imprudente, né? Ele caiu na pilha do enamorado, o enamorado claramente cavou a expulsão dele. O que mais? O Mendonça foi discreto dessa vez, o Benavides discreto. O Portilha, no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, era quem organizava esse jogo do Atlético Paranaense. Filipinho foi discreto. Dessa vez o titular foi o João Cruz e o Bruninho, os meias de criação. Não teve ali, por exemplo, o Dudu, que veio na segunda etapa e vinha sendo titular recentemente. O João Cruz é muito bom jogador, por sinal. O Bruninho até teve boas jogadas individuais. Eu acho que ele já está vendido para o Shakhtar. Se tiver algum torcedor do Atlético Paranaense vai poder me confirmar. E o Viveiros, que é o grande nome desse time, é um cara muito forte, cara. O Viveiros é um baita centroavante. E esse modelo de jogo do Atlético é muito interessante, tá? Com 3 zagueiros, o Viveiros fazendo sempre uma parede enorme lá na frente. Vindo do banco, o Léo Derek fez a lateral esquerda, né? Compensando a saída do Esquivel. O Dudu dando essa intensidade no meio de campo. E o Riquelme, que é um moleque da base também. No geral, o Grêmio fecha essa rodada até o momento, né? Porque tem esses jogos de domingo. Na 12ª colocação com 17 pontos. Quando você estiver vendo o vídeo, se já tiver acontecido outros jogos, talvez tenha mudado a colocação do Grêmio. Por exemplo, se o Vasco empatar com o Flamengo, o jogo neste clássico carioca, vai empatar em pontos com o Grêmio, caso vença, passa o Grêmio. Tem jogo do Corinthians contra o Mirassol, se o Corinthians vence, passa o Grêmio. Tem jogo do Inter contra o Fluminense, se o Inter vence, empata em pontos com o Grêmio. Então existem equipes atrás do Grêmio que podem ultrapassar a gente. Beleza? Acho que no geral é isso. O Grêmio está na 12ª colocação com 17 pontos e o Atlético Paranaense é o 5º com 23.
É uma campanha muito boa do Atlético. A gente está enfrentando um time que nesse momento está pegando pré-Libertadores. Quando a gente olha só para o contexto de mandante, o Atlético Paranaense é o melhor mandante da competição. Então, assim, o Grêmio como visitante é catastrófico. O Grêmio é o 18º colocado, olhando só pela perspectiva de visitante. Né? O Grêmio só não é pior que o Vitória e a Chapecoense como visitante. Mas é o que eu falei, a gente enfrentou um excelente mandante. Empatar com o Atlético na Arena da Baixada não é um resultado ruim. A questão é que a gente jogou com um jogador a mais, né, cara? Mas enfim, no geral não é um resultado ruim, mas fica esse sentimento dava pra fazer algo a mais, faltou finalizar mais. O Santos não teve nenhuma defesa, né, cara? Mas de grandes destaques positivos, acho que dá pra dizer que o William entrou muito bem. O segundo tempo do Pavon foi bom. O que mais dá pra falar? Achei que o TT ganhou um pouquinho mais de confiança porque entrou razoavelmente bem. Esse trio de 3 zagueiros me deixou bastante satisfeito. Eu acho que a gente pode continuar utilizando esse sistema. Até porque o Grêmio não tem camisa 10, né? Então, daqui a pouco podendo utilizar o Mac nesse sistema de vir da ponta para o meio e dar bastante corredor para os laterais, tendo 3 zagueiros, dando liberdade para eles, eu acho que pode ser potencializado também. Só que ele brigaria por posição com a Musa e com o Enamorado. E aí eu acho que faria mais sentido tirar o Enamorado do time e o Mac vir da direita para o meio. Acho que pode ser um teste a se fazer já contra o Riestra na Argentina. Mas acho que no geral o saldo chega a ser positivo, por mais que muita gente da torcida vai estar revoltada, empatou tendo um jogador a mais. Só que era contra o melhor mandante da competição. Então, a real é que a gente enfrentou um time muito forte em um contexto muito difícil. Por ter tido um jogador a mais, se esperava um resultado melhor. Mas se me perguntassem empatar com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada antes do jogo começar, se eu gostaria ou não, eu falaria que eu gostaria. Racionalmente é um resultado bom. Então, dava para ser melhor? Dava. Mas tá longe de ser ruim também. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.